E como que era o contexto religioso da sua família ali quando o senhor nasceu? O contexto religioso era aquele que a fé dos afrodescendentes apregoavam. A minha bisavó era feiticeira, e aquela feiticeira de mão cheia. Minha mãe contava uma história muito interessante, e eu acredito que seja, porque quando a gente vai ver nos filmes que conta as histórias épicas, né? Dos magos que tem no filme, né? Inclusive eu vi até um filme, uma certa ocasião, que o camarada invocava um demônio e ele chamava duas bolas de fogo na mão. E a minha mãe conta uma história que a minha bisavó, né, a avó, a filha dela, mãe da minha mãe, né, sofreu um assédio de um pai de santo. E esse pai de santo, ele tinha por costume todas as mocinhas e meninas novas da época, ele levar para casa dele para ele ter relação sexual com ela. E a minha bisavó falou que não mandaria a minha avó para lá porque não tinha cabimento aquela coisa. Ele falou: então eu vou matar vocês, né? O mesmo demônio que usou ele lá, que mandou uma bola de fogo lá do terreiro dele, foi o mesmo demônio que incorporou na minha bisavó e falou assim: ó, faça isso. Aí ela faz duas bolas. E aí lança, no que as duas bolas dela vêm contra dele, diz que volta, e aí pega fogo em todo o terreiro dele, ele morre também por esse fogo no terreiro dele. Se é verdade isso, eu não sei. Mas minha mãe falava isso com uma. E eu tive provas do feitiço que a gente fazia, né? Quando eu falo a gente fazia, eu participava junto com a Sim. minha mãe. A minha mãe, eu já não tinha mais a minha bisavó, mas a minha mãe adquiriu todo o conhecimento. Na minha casa, na minha casa tinham três pedras, né? Que pertenciam a três demônios, né? Que eu lembro era fugiu aqui da mente o nome de um dos demônios, mas dentro da configuração dos orixás, bem pesado o negócio, né? Era aqueles demônios que você clamava a ele uma hora depois já estava resolvendo a questão dentro dessa proporção. O Baluaí era um, lembrei-me. O Baluaí era um, os outros dois eu não me recordo. Até quando eu me converti, eu cultuava essas pedras na entrada da minha casa. A gente tinha uma casinha de santo, né? Um congá, e ali a gente fazia as nossas reverências aos demônios, né? Pagava oferendas, comidas, sacrifícios, essas coisas todas. E aconteceu isso, né? Essas pedras, elas eram algo assim, lógico, eu vou acreditar hoje que tudo era demônio mesmo. A influência demoníaca nessas pedras dentro da nossa casa. Então, era comum todas as casas de santo, de filhos de santo, terem alguma coisa que fizesse alusão aos demônios que serviam.